Bom dia, para a glória de Deus, mais uma manhã, a qual eu e você estamos aqui, num único propósito, ouvir o direcionamento de Deus. Direcionamento esse que me conduzirá e que te conduzirá a ser humilde, a ser gratos, a mostrar a Deus o quanto eu e você queremos o adorá-lo, o servi-lo. Entender que o mundo espiritual, ele não é simplesmente algo dito, ele é algo para ser vivido. Assim como no mundo natural, nós temos regras, nós temos leis, no mundo espiritual é da mesma maneira. O Senhor, ele rege para mim e para você os mandamentos dele, para que eu e você viva em harmonia com o nosso corpo, com a nossa saúde, com a nossa família, com o nosso trabalho, mas principalmente precisamos estar em harmonia com Deus. Essa harmonia, ela vem quando eu e você aprendemos o sentido da humildade, quando nós aprendemos o que é gratidão, quando eu e você entendemos o que é gratidão, estamos evoluindo, estamos caminhando para o centro perfeito da vontade de Deus. E lá, eu e você, além de encontrar a essência plena de Deus, que é o amor, vamos encontrar o repouso, a paz, a felicidade eterna. Nós não estamos dizendo acerca de morte, não de morte natural, mas de morte espiritual, porque a palavra nos ensina que Deus, ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. Um coração contrito e quebrantado é um coração arrependido. É um coração humilde. É um coração que sabe pedir perdão. É um coração que sabe perdoar. É um coração que sabe o momento de agir e o momento de se calar. E para eu e você aprender isso, é só com Deus. É através da palavra. É através de Jesus Cristo, que diz para mim e para você: vinde a mim, os que estás cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: você não é humilde, você não é manso, mas eu posso lhe ensinar. Você quer? Porque se você quiser, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele está aqui e ele quer nos ensinar. E quando eu e você queremos aprender, o céu é o limite para mim e para você. Ele vai falar comigo e ele vai falar com você. Então fique atento. Em nome de Jesus. Oh, soberano e amado Deus, Pai, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que nos ajuda, que nos esforça, aquele que está sempre ao nosso lado, nos dizendo: eis que eu estou aqui contigo, eis que eu te esforço, eis que eu te ajudo, eu sou a força que você precisa. Oh, Deus, obrigada. Obrigado, porque quando eu penso que as minhas forças se acabaram, o Senhor vem. E o Senhor renova, o Senhor transforma, o Senhor nos fortalece todos os dias, ó Deus. Só temos que agradecer ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos capacitado, até aqui o Senhor tem nos conduzido, ó Deus. Tu és maravilhoso, digno de honra, de glória, de louvor e de toda a adoração, Pai. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor perdoa-nos, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, perdoa nossos momentos de fraqueza, ó Deus. Somos falhos, errantes, pecadores. Ó Pai, nós temos um Deus santo, um Deus todo-poderoso, que nos ajuda, que nos esforça, que nos anima. E é no Senhor, Pai, que estamos depositando a nossa fé, a nossa confiança para viver e para vencer. E quando depositamos a nossa confiança no Senhor, a vitória é certa, Pai. As lutas podem vir,
As dificuldades podem se levantar, mas se levantam para cair, porque maior é aquele que está comigo do que o que está no mundo. Maior é o Deus que nós servimos do que as lutas, as tribulações, os contritos, as brigas. Oh Pai, todas as dificuldades não são nada diante do Senhor. E assim nós cremos, Pai. E por isso nós estamos aqui, para aprender um pouco mais com o Senhor, a ser manso e humilde de coração. Fala conosco, Senhor. Dai-nos o que precisamos para o dia de hoje, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos fazendo o estudo do livro de Oséias, e hoje nós estamos aqui no capítulo 11, e nós vamos fazer a leitura do verso 1, e a palavra vai dizer assim: Quando Israel era criança, eu o amei como meu filho, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais os chamava, mais rebeldes eles se tornavam. Ofereciam sacrifícios a Baal e queimavam incenso aos ídolos. Nessa manhã, o Senhor está abrindo os meus olhos e os teus olhos acerca da obediência, acerca do amor dele para comigo e para contigo. Ele está dizendo para mim: filha, eu sempre te amei. Ainda que você se tornou um rebelde, ainda que você se desviou do caminho, ainda que você cometeu muitos erros, muitas falhas, eu sempre te amei. Ele não fala: eu não amo mais você. Ele diz aqui: quando Israel, entenda que Israel sou eu e você, somos o povo de Deus. Eu e você somos Israel. Ele diz: quando Israel era uma criança, eu o amei. Ele está dizendo para mim e para você: do mesmo jeito que eu te amei quando você era puro, inocente, eu ainda te amo hoje. E quero fazer de você o meu povo. Quero fazer de você o meu filho. Quero fazer de você a minha criação mais perfeita. Porque o Senhor, Ele diz que eu e você somos a imagem e a semelhança dEle. Deus é perfeito. Então o sonho de Deus é que eu e você seja perfeito. Sabemos que estamos de passagem nessa terra. E a nossa passagem por essa terra, ela não é perfeita. Mas quando eu e você temos o desejo, a vontade de que a nossa vida seja perfeita, é quando nós entregamos os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos desejos e confiamos a Deus o rumo da nossa vida. Quando nós fazemos isso, estamos demonstrando a Ele também esse amor. Quando Ele diz que Ele nos amou, Ele está dizendo: eu te amei, mas eu nunca deixei de te amar. Ainda que você se tornou um rebelde, ainda que você se tornou um desobediente, por que Deus está dizendo isso para mim, para você? É como um filho que a mãe sofreu dores de partos para tê-lo. Omitiu-se de muitas coisas, abriu mão de muitas coisas para que aquela criança fosse gerada dentro do seu ventre 9 meses. E ao dar à luz aquela criança após tanto sofrimento, ela não se lembra mais do sofrimento. Ela só consegue se lembrar do amor que ela está sentindo em ver aquela criança em seus braços. Ali só se lembra do amor, a dor passou. Todo aquele sofrimento, aquele abrir mão de dormir na posição que se gostaria, de andar da maneira que se gostaria, de fazer aquilo que gostaria, de comer aquilo que gostaria, tudo aquilo, a mãe abriu mão para que uma vida fosse gerada dentro dela e para que essa vida ela viesse perfeita. Assim é Deus comigo e com você. E quando o filho cresce, são todos que se tornam
obedientes, que são gratos ao amor e à dedicação que a mãe deu, que a mãe teve, a mãe, o pai. Por isso, o 5º mandamento da lei de Deus, uma lei espiritual, é honra a teu pai e a tua mãe. Obedeça seu pai e sua mãe. Nessa terra física, não há ninguém que te ame mais do que seu pai e sua mãe. No mundo espiritual, não há ninguém que te ame mais do que Deus, porque Ele te amou antes mesmo de você crescer, de você se rebelar. Mas você sabe o que é mais lindo? É que Ele já sabia que eu e você, em um dado momento da nossa vida, nós iríamos nos rebelar. Isso chama ingratidão. Virar as costas para Deus. Por isso, Ele diz aqui, mas quanto mais os chamava, mais rebeldes eles se tornavam. Quando Deus preparou Moisés para tirar aquele povo do Egito, Ele já sabia que o povo ia se rebelar. Mas Ele não disse isso para Moisés. Sabe por quê? Que tem coisas que Deus não conta para mim e para você, que muitas vezes vamos querer desistir. Muitas vezes vamos querer desanimar. Embora Deus nos fortaleça, embora Deus nos sustenta, nos anima, nos esforça, nos conduz, se nós soubéssemos de todos os detalhes daquilo que Ele tem para mim e para você, todas as dificuldades, se eu e você soubéssemos de todas as dificuldades que nós teríamos, com certeza, abriríamos mão do melhor de Deus. E eu digo isso por experiência própria. Quantas são aquelas pessoas, aquelas mulheres que eu já ouvi dizer: eu agradeço a Deus por não ter sido mãe. E eu agradeço a Deus por ter sido mãe. Porque tem muitas mulheres que veem o sofrimento das mães quando os filhos se rebelam. A mãe sofre mais, a família sofre junto, mas a mãe, ela sofre mais, porque ela se lembra de tudo aquilo que ela ensinou, ela se lembra de como ela amou, e muitas vezes ela se pune, ela se cobra. O que eu fiz de errado? E o Senhor está dizendo para você: filha, você não fez nada de errado. Você só precisa entender que uma criança, ela não tem as suas escolhas, e é a mãe que faz as escolhas por ela, por isso ela acerta tanto. Mas quando ela começa a ser independente, quando ela começa a se afastar do que a mãe diz, do que o pai diz, essa criança, ela está propícia a errar muito mais. E isso não quer dizer que você não deu o ensinamento certo, não. Isso não quer dizer que você não deu o amor, não, isso não quer dizer isso. Deus, Ele está dizendo para você: eu te amo da mesma maneira de quando você nasceu. E Ele sabe que você ama seu filho da mesma maneira de como ele nasceu. Ainda que ele se torne um rebelde, ainda que ele te desobedeça, ainda que ele te responda, o seu amor não muda por causa da circunstância. O amor de Deus para comigo, para com você, Ele também não muda de acordo com as circunstâncias. E o melhor é que Ele já sabia que isso ia acontecer. E ainda assim, Ele deu para mim e para você a liberdade, o livre-arbítrio, a escolha de obedecer e não obedecer, de ser grato ou não ser grato. O Senhor está dizendo para mim, para você: não tem nada de errado no que você ensinou. Não tem nada de errado da maneira a qual você aplicou, mas da maneira a qual ele recebeu, da maneira a qual ele colocou dentro do seu coração. Porque aquilo que eu e você colocamos dentro do nosso coração é o que vai reger a nossa vida. Se eu entender que longe de Deus a minha vida será melhor,
o meu coração irá me enganar, irá me conduzir para distante de Deus. Assim muitos filhos se distanciam do pai e da mãe. Alguns dão orgulho, buscam o que é certo, outros não. E não é o ensinamento do pai, não é o ensinamento de Deus que está errado, porque quando Ele dá os mandamentos para mim e para você, é os mesmos. Por que eu segui e você não? Muitas vezes você entendeu de uma maneira, eu entendi de outra. E isso fez com que eu e você tomássemos caminhos diferentes. Mas o amor de Deus para comigo, para com você, Ele não muda. Assim como o amor de mãe não muda para com o filho. Então o Senhor está dizendo, seja agradecido, seja grato por tudo. E entenda que há coisas que eu não te falo, que eu não te falei, porque poderia fazer com que você desanimasse, com que você desistisse. Deus conhece a minha força e Ele sabe que ela é pequena sem Ele. E em muitos momentos, coisas que Ele iria dizer para mim, coisas que Ele iria dizer para você, iria nos desanimar. Qual é a jovem que, passando por um parto natural, quer retornar? É muita dor. Mas Deus, Ele sabe que depois da dor vem um crescimento. Já eu e você não sabemos disso. Só identificamos a dor. Deus não. Ele identifica o crescimento. Há muitas mulheres que não têm filhos e são felizes, mas elas não evoluíram. Isso não quer dizer que elas estão estagnadas de maneira nenhuma. Mas elas não evoluíram no amor incondicional, que é esse amor de Deus para comigo e para contigo. Não tem comparação. É inexplicável a dor que sentimos a um parto natural. Mas é muito mais inexplicável o amor que sentimos quando seguramos o nosso filho nos braços, quando amamentamos ele. Um ser tão puro, tão lindo, tão indefeso, tão inocente. Há muitos que não passaram por essa experiência, por esse crescimento, mas após terem ouvido falar tanto da dor, não entenderam que a evolução compensa muito mais do que pensar só na dor. O crescimento espiritual que vem com a dor é muito maior do que pensar somente no sofrimento, somente na dor. Cristo sofreu tanto por mim e por você. Ele evoluiu a um ponto de sentar à direita do Pai, coisa que eu e você não podemos fazer. Eu não posso escolher sentar à direita de Deus, à direita de Jesus. São as minhas evoluções, os meus progressos que vão me dar esse direito em algum momento, se é que terei. Mas eu preciso entender que sem dor, sem sofrimento, não há evolução, não há crescimento. No mundo físico pode até ser, mas nós não estamos falando de coisas naturais. Também nós estamos falando de coisas espirituais. Mas também nós não vamos ser aquele ultrapassado que vai se cortar para se punir. Jesus já fez todo o sacrifício por mim e por você. O sacrifício ao qual eu e você temos que fazer são coisas leves. A dor do físico, Jesus já levou. A dor que eu e você muitas vezes vamos sentir é só no espiritual. Vai sangrar, mas é o coração, não é o corpo. Vai sangrar, mas é a alma, não é o seu corpo. Então entenda, todo sofrimento é para te fazer crescer. É para você entender o que é o amor. É para fazer com que você evolua. E que eu e você possamos evoluir todos os dias.
que eu e você possamos fazer aquilo que Deus está nos direcionando através da palavra. Que possamos ser gratos e não rebeldes, não desobedientes, não ingratos. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida, através dela, no nome de Jesus. Oh, soberano e amado Deus, Pai, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, por ter um cuidado tão grande com cada um dos teus filhos. Obrigada porque são muitos os israelitas, os filhos do Senhor, Deus, que muitas vezes se culpava, se martirizava, se consumia, perguntando onde eu estou errando, onde eu errei, o que foi que eu fiz. E Deus, o Senhor vem nesta manhã dizer: filha, você não fez nada de errado. Foram as escolhas de cada um que os trouxeram para perto. São as escolhas de cada um que os levaram para longe. Você só precisa orar, porque nada é impossível para o que crê. E aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Continue buscando, continue clamando, continue crendo, continue orando. Não desanime, não pare, não desista. Assim como você não desistiu de gerar, assim como você não desistiu de ver o seu amor nos teus braços, assim também eu não desisto de você, assim também eu não desisto da sua causa, assim também eu não desisto do seu filho, assim também eu não desisto do teu marido, assim também eu não desisto de nenhum dos teus, porque eu prometi a Abraão: é tu e tua casa. Então esta promessa está estendida sobre você, filha, é tu e a tua casa. Aquieta teu coração, continue crendo, continue orando, continue buscando, porque eu sou teu Deus, eu estou contigo, eu te esforço, eu te animo. Lembra-te, eu sou o Deus Todo-Poderoso e sem mim nada podeis fazer. Quando nós entendemos que é Deus que faz tudo, começamos a agradecer e a ser menos rebeldes, a ser menos desobedientes, a ser gratos e a andar segundo o plano perfeito de Deus. Ele sabe, Ele conhece os planos e os desejos do nosso coração, e tudo aquilo que é para nos agradar. Quando demonstramos o amor a Deus, Ele dará, Ele trará, mas é no tempo dEle, é no momento dEle. Só precisamos crer e confiar que nós temos um Deus amoroso, um Deus forte, um Deus piedoso, um Deus misericordioso. Minha irmã, segura na mão de Deus, confia nele, porque Ele tem cuidado de ti, Ele tem cuidado dos seus, e isso nunca vai mudar. Ele te amou, Ele te ama, e Ele sempre irá te amar. Assim é comigo, assim é com você, assim é com os nossos familiares, assim é com todos os israelitas que existem nessa terra. E Ele não faz acepção de pessoas, Ele não olha o patamar financeiro, Ele não olha a posição social, Ele não olha a maneira que está vestindo, Ele não olha a maneira que está falando. O mundo faz isso, mas Deus não. Oh Pai, obrigada. Obrigada porque todos os dias o Senhor nos ajuda. É o Senhor que nos fortalece. E nós queremos te agradecer, Pai, de todo o nosso coração, Pai. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja na casa, na vida, no lar e na família de cada um dos teus filhos. Que todas as bênçãos que o Senhor tem para cada um deles seja liberada no dia de hoje, na vida, na casa, na família, no trabalho, onde quer que teu filho estiver, no nome de Jesus. Glória a Deus. Que no dia de hoje a gratidão possa ser a maior palavra escrita no seu coração, falada nos teus lábios, e você vai ver o quão lindo será o seu dia. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, onde quer que você for. Seja grato, e assim eu e você iremos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.